pessoal, eu sou a Ana Paula, professora e faço parte como voluntária do Vive e Deixe Viver daqui do litoral norte de São Paulo. A minha cidade é Ubatuba, que na linguagem tupi quer dizer muitas canoas, né? Vamos hoje curtir várias histórias. E sabe qual é o tema? Dia do Índio! Mas antes de começar a falar do índio e ver as histórias, não se esqueçam de colocar a hashtag Domingueira Viva e Domingo na Viva para concorrer a um livro. Eu amo receber livro de presente, né? Pois bem, vocês sabem que nosso vocabulário é composto por várias palavras e entre elas as indígenas? Pois é, temos abacaxi, tatu, tapioca, mandioca, mas sabe qual é o que eu gosto mais? Vou mostrar para vocês. Pipoca. O milho tem uma lenda indígena. Pipoca vem de pele estourada. Eu espero que vocês gostem muito de pipoca. Vamos aproveitar a pipoca e assistir essa domingueira que hoje tá, demais. Vamos lá? Olá, meu nome é Érico, eu sou da Associação Vive e Deixe Viver de Porto Alegre e hoje eu trago a história para vocês, O Tupi que Você Fala, de Cláudio Fragata e ilustrações de Maurício Negro. Vamos entrar nessa história e ver o índiozinho que tem dentro da gente? Aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca, tatu? Sabe que fruta é se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi samambaia, sabiá, paçoca, piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Viu como você entende tudo, sim senhor, sem precisar de tradutor? Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando isso todo dia. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco de curumim. Tchau. Nos tempos de antes, quando os anos ainda nem eram contados, os índios do Equador não tinham fogo. Todos os alimentos eram servidos crus: feijões, mandioca, batatas, abóbora. E eles também não tinham luz para iluminar as noites escuras. E quando a luz do sol ia se apagando, eles iam para suas cabanas e descansavam até o amanhecer. Eles acordavam bem cedinho, com o nascer do sol, e logo iam para os seus roçados, caçar, pescar. Eles sabiam que no final do dia tinham que trazer alimento para suas famílias. Havia apenas um homem chamado Taqueia, que tinha o segredo do fogo, mas não dividia com ninguém. Não se sabe até hoje como ele aprendeu o segredo, mas sabe-se que todos os dias a sua esposa prepara uma refeição cozida e quentinha para sua família.
Eles mantinham o fogo sempre aceso, dia e noite, sempre com alguém a vigiar. Um dia, após uma chuva forte, a esposa de Taqueia foi até o roçado pegar uns vegetais para preparar a refeição do meio do dia. No caminho de volta, ela viu algo se mexendo na trilha. É um beija-flor. Ele está ferido e todo molhado. Ela decidiu levar o pássaro para casa. Quando ela chegou em casa, ela colocou o pássaro nas cinzas morninhas e macias que ficavam em volta do fogo. Assim, o beija-flor podia secar e recuperar suas forças. De fato, os dias foram passando e o beija-flor foi se sentindo cada vez melhor. Um dia, ele acordou tão feliz que ele rolava nas cinzas para cá, rolava nas cinzas para lá. E ele não podia deixar de pensar em como aquele fogo podia ajudar tanta gente. Ele era grato ao casal por tê-lo acolhido, mas ele não podia deixar de pensar no egoísmo daquela família e não querer dividir o fogo com outros índios da aldeia. Um dia, quando a esposa de Taqueia estava lá ocupada em seus afazeres, ela nem notou que o beija-flor ficou em pé em suas perninhas, sacudiu as asas para tirar toda aquela cinza que estava grudada. Chegou perto do fogo e botou fogo na ponta de sua própria cauda. Depois disso, ele flop, flop, voou pela porta fora. E quando a esposa de Taqueia notou, ele já voava livre pela aldeia, parando em cada cabana para levar para todas as famílias o fogo sagrado. Depois disso, foi tudo uma alegria. Todas as famílias comiam suas refeições cozidas e morninhas. E à noite, eles todos se reuniam em volta do fogo e ali conversavam e contavam histórias, lembrando sempre da história do Quinde, o beija-flor de fogo, que desde aqueles dias até os dias de hoje carrega na ponta de sua longa cauda o brilho do fogo, que cintila no céu feito um diamante na luz do dia, quando o beija-flor pousa de flor em flor, levando o elixir do amor. Olá, eu me chamo Raí Santana, eu faço parte da Viva e Deixe Viver em Salvador, Bahia. E hoje eu vou contar para vocês a lenda da mandioca. Numa tribo onde viviam vários índios, sim, e às vezes faltava até um pouco de alimento, nasceu uma índiazinha muito linda, porém diferente. Os seus pais ficaram sem entender o motivo daquele nascimento e a sua cor. Sim, ela nasceu branquinha, tão alva como o algodão. E normalmente os índios, né, eles são bem marronzinhos. Então, aquilo causou um burburinho naquela aldeia, ninguém sabia o motivo. Mas os pais resolveram dar o nome da menina de Mani. E ela cresceu lindamente e muito, mas muito inteligente. Porém, triste, isso mesmo, porque ninguém queria brincar com a menina, ninguém falava muito com ela, e ela era uma menina diferente segundo as pessoas, os índios daquela tribo. Pois é, isso trazia no seu coração uma grande mágoa, um grande aperto. Passaram-se os tempos e um belo dia, de repente, do nada, a indiazinha fechou os olhos e morreu. Os pais ficaram muito surpresos com aquilo, ficaram preocupados, do nada. Ela não estava sentindo nenhuma dor e de repente assim morreu. E os
os índios ficaram também bastante preocupados com a menina, porque eles não tiveram tempo de dar para ela uma oportunidade de mostrar quem ela era, sabe? Ai, foi tão triste, foi tão triste. Então, os pais da pequena indiazinha resolveram fazer uma grande oca. Sim, uma oca enorme, bem bonita. E todos os dias, tanto os pais da pequena Mani e os índios daquela tribo iam lá, né, prestar sua homenagem àquela indiazinha e choravam muito. Choravam muito, muito de saudade todos os dias. E aquelas lágrimas, elas molhavam a terra todos os dias. Um belo dia, a sepultura rachou, sim, e da terra apareceu umas raízes. Era uma coisa diferente, incrível. Aquelas raízes eram grandes, fortes, grossas e eram marronzinhas, da cor dos índios, isso mesmo. E dentro daquelas raízes, era branca, tão alva como a cor da pele da pequena Mani. Então, o pessoal da tribo resolveu dar o nome daquela raiz de mandioca, que significa nascida da horta. Olha só que interessante. Pois é. E a partir daquele momento, daquele dia, a tribo nunca mais teve fome, nunca mais faltou alimento, pois aquelas raízes eram uma raiz forte, com nutrientes e fazia muito bem para toda aquela tribo. E olha só que reflexão, não é? Às vezes a gente tem que pensar bastante e aproveitar e saber aproveitar as nossas oportunidades. E essa história, essa lenda, traz uma reflexão para poder a gente pensar e dar sempre oportunidade ao outro. Não julgar a pessoa pela cor, pelaquilo que ela faz ou que ela é. E essa foi a nossa história. Até mais! Olá, eu sou Leda Dal, a Maga Merlinda, contadora de histórias da Associação Vive e Deixa Viver, Brasília. Trago hoje para vocês o conto O Céu dos Índios, de Ruth Guimarães. Contam os velhos caboclos, mestiços de índios, que abaixo de onde nós moramos existe uma outra terra. Diferença que tem deste mundo é pouca. O que existe aqui existe lá, mas tudo é muito mais bonito. As campinas estão cheias de caça, muito se vê ali. Anta, capivara, tatu, tamanduá, caça grande, caça de pena. Há de tudo nos encantados campos. Uma vez, 2 índios foram caçar. Aquele não era um dia de sorte, isso é, não era dia de caçador. Os bichos sorveteram pelo mato e não se via um bichinho de Deus, umzinho sequer, a ser levado para a taba para acabar moqueado e comido. Por mais que eles percorressem todos os sentidos da Campina Grande, nada conseguiam. Até que um deles avistou um tatu. Tatu-peva, baixinho, gordo, reboloso, com as orelhinhas pontudas em pé. O animalzinho foi por ali abaixo correndo, as pernas curtas, rendendo pouco, mas encontrou um buraco e desapareceu. O índio deu um grito de raiva e se jogou no chão, bem em cima dessa espécie de túnel cavado pelos tatus, mas não conseguiu alcançar o fujão. Eu mostro para esse danado se ele vai escapar assim. Vamos lá em casa, parceiro. Vamos pegar um enxadão e cavucar. E foram, e voltaram, e um deles cavou, até ficar com os braços doces. O outro falou: cavando desse jeito, vamos sair do outro lado do mundo, e não é isso que eu quero. Acontece que eu tenho que pegar esse tatu, clamou o teimoso. E vá de cavar, alargando o buraco terra dentro, sem encontrar nem aquele, nem nenhum sinal de grande tribo de tatus. Deixa isso, vamos embora. Pode ir, eu fico. Foi o que fez o companheiro, farto de gritar, foi embora ligeiro para a taba, enquanto o teimoso ficava ali cavando e suando, para ir até não sabia onde, procurando o tatu. Quando ele viu, estava embaralhado num fuste de palmeira. Que é isso? Que lugar é esse que tem árvores embaixo do chão? Escorregou pelo espique da palmeira abaixo e logo estava na grande campina, de que sempre ouvira os mais velhos falarem. Enquanto ele perlongava os campos encantados subterrâneos, o companheiro assustado alcançava a tábua. Foi uma balbúrdia na tribo, corria gente de toda a banda e todos queriam saber o que havia.
Está no fundão, contava o que tinha desistido. Acabou sumindo para baixo como quem entra em água grande. Os velhos abanavam a cabeça e lembravam que tinham ouvido. Ele está vivo, mas nunca mais há de sair. Quem vai lá não encontra o caminho de volta. Então precisamos buscar esse cabeçudo lá embaixo. Eu sei o caminho, o companheiro disse. Quando o passaredo anunciou a madrugada, o Inhambu Chororó piou alto nas moitas. Saiu um bando de índios pelo mato buscando tal buraco de tatu. Não deixaram uma toca de corujinha campeira que não fosse quase virada do avesso. Mas nem por muito andar conseguiram encontrar o tatu, nem braço, nem índio sumido. Retornaram muito encolhidos e não queriam fazer mais nenhuma busca, embora o amigo do sumido ficasse espertando uns e outros. Ele morre lá, ele se acaba. Morre não morre, diziam os mais velhos. E contavam, é uma terra linda, cultivada, tem fruta boa, água limpa e caça, muita caça. E mulheres as mais bonitas do mundo. Lá ninguém conhece guerra, nem fome, nem ferimento, nem doença, nem morte. Ele tem sorte, muita. Deixem lá, caiu ali, foi sorte. Daí apareceu o feiticeiro, fez uma pagelança e contou para quem quis escutar o que tinha acontecido. Que o índio achou o caminho de ida para o céu lá debaixo, descendo ao mundo das profundezas, que nunca mais acharia o caminho de retorno e que não tinha ficado imortal. Se ninguém o fosse buscar, passaria desse mundo subterrâneo para os campos da morte. Ai, gemeu o amigo, eu sabia que era morte. Não por enquanto, declarou o feiticeiro. Ai, ai, chorou a noiva do índio, eu sei que ele se foi para sempre. Para sempre é tempo demais, corrigiu o feiticeiro e disse. Quem sabia o caminho dos campos de caça era o danado porco-espinho, que sabe tudo. Dias e dias o pajé passou na mata, escondido, esperando. De repente apontou uma vara de porcos selvagens, cada caititu temeroso de colmilhos pontiagudos, fazendo ruído horrível de dentes batendo uns contra os outros. Passaram. O pajé foi atrás. De mansinho, a certa altura, eles escorregaram por um buraco, foram descendo e sumindo, até que ficou apenas um caitituzinho magro no coice do bando. Quando o feiticeiro entrou, que o magruço ia dar um sinal, ele pulou para cima do animal, acabou com ele. E assim entrou no mundo misterioso que só Tupã e a porcada conheciam. E toca procurar o índio por aquelas planuras sem fim. Estava quase desistindo. Os queixados já estavam passando de regresso. Quando encontraram, lá vieram os dois, o índio e o feiticeiro, andando quando a porcada andava, parando quando ela parava, subindo rampas e saltando valas, até que saíram cá em cima, de volta para casa. Assim, essa história chega ao fim. Essa é uma adaptação do conto tirado do livro Contos Índios, de Ruth Guimarães. Quer aprender a contar histórias como os contadores que estão vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Cultura, educação e saúde são os eixos de atuação da Viva e Deixe Viver. Para que nosso trabalho tenha continuidade, precisamos do seu apoio. Acesse o QR Code e faça sua colaboração. O Bisbilhoteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos. Tudo isso você encontra no www.bisbilhotecaviva.org.br. A Domingueira é seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente. Crocovid-19, Moléstia Futebol Clube e Dr. Emílio Ribas são alguns personagens que você encontra no livro Viva Futebol Clube, versão Coronavírus. Nele você se diverte enquanto aprende a importância de fazer a higiene das mãos. Vem conferir! Oi, galera! Vocês estão gostando da história de hoje? Eu tô amando todas as histórias de hoje. Esses voluntários são demais! E comendo pipoca, lógico. Vocês colocaram no bate-papo a hashtag Domingueira na Viva ou Domingo da Viva para concorrer ao livro? Corre, coloca lá! Essa domingueira tá tão gostoso!
que eu acho que eu vou chamar a minha amiga. Vem, maninha! Vem, Cris! Vem, Cris! Vem assistir comigo, Cris! Que legal! Quer pipoca? Não, Peraí. álcool gel. Senão eu não conto. Ah, é verdade. E eu tô muito animada pra ver essas histórias, ouvir nessa domingueira tão legal. Vamos comer pipoca? Maninha. Obrigada. Olá, meu nome é Carlos Sereno. Eu vou contar para vocês uma história indígena. O título é Como Nasceram as Estrelas. Todo mundo pensa que sempre houve estrelas no céu. Não é bem assim. Há muito tempo atrás, lá na mata, todos da tribo, à noite, olhavam para o céu e era uma escuridão tremenda, não se via nada. De dia, os homens saíam para caçar, para pescar e às vezes guerreavam. As mulheres, elas saíam para colher e preparar a comida para todos. Uma determinada ocasião faltou milho. Então as mulheres saíram com seus cestos à procura de milho. Andaram um tanto para cá, para lá e acabaram chegando num lugar que havia alguns pés de milho, mas as espigas não tinham se desenvolvido. Estava meio murcho, meio ruim. E aí então elas combinaram que no dia seguinte elas voltariam com os curumins, as crianças da tribo. Elas diziam que as crianças tinham muita sorte. No dia seguinte, elas apanharam lá os seus cestos grandes e chamaram as crianças para ir colher milho, procurar milho. As crianças pegaram cestos bem menores, né, que elas conseguiriam carregar, carregados de milho, e aí então saíram andando. No dia anterior, as mulheres tinham ido para este lado aqui. Nesse dia, as crianças foram para lá e as mulheres foram atrás. Não andaram muito e já deram de cara com vários pés, muitos pés de milho, e as espigas estavam suculentas, maduras, lindas, gordas. E foram colhendo as espigas de milho, as mulheres e as crianças. Só que como as crianças são mais ágeis, querem acabar logo com as coisas, e os cestos eram pequenos, elas carregaram rapidamente os seus cestos. E então, sem que as mulheres percebessem, pegaram os seus cestos e voltaram para a tribo. Chegando lá, foram direto na avó e pediram para ela preparar bolo de milho. Quem tem avó, quem já teve avó, sabe como é que funciona. Pediu para a avó atende. E aí a avó fez muitos bolos de milho, inúmeros. E as crianças nem esperaram eles esfriarem. Já foram comendo e come bolo de milho, acabaram com todos os bolos de milho. Uma das crianças, de repente, se preocupou. Ela pensou, se as mães virem que nós comemos todo o bolo de milho, acabamos com todas as espigas que nós tínhamos colhido, elas vão ficar muito bravas. Então uma outra criança deu uma ideia. Vamos esconder a avó. E vamos esconder o papagaio também, porque o papagaio conta tudo. Outra criança disse, não vamos esconder não. Se as mães chegarem, elas não vão ver a avó e vão perguntar pela avó. E cadê o papagaio também? Elas vão acabar sabendo o que aconteceu. Então não. Vamos fazer outra coisa. Uma das crianças pequenas, bem menores, ela sugeriu que chamassem os colibris, os beija-flores. Qual era a ideia? Pegar cipó, muito cipó. Cipó é um vegetal que ele é compridão, ele fica que nem uma corda. E aí então elas cortariam o cipó e emendariam um cipó no outro, bem comprido,
E aí o que elas fariam? Pediriam para os colibris, que são os beija-flores e que voam muito rápido, que eles levassem uma das pontas até o céu e prendessem lá essa ponta. Isso foi feito em seguida, rapidinho. E aí as crianças fizeram o quê? Começaram a subir pelo cipó. E foram subindo, subindo, subindo. Quando a última criança já estava bem alto lá em cima, as mães chegaram. A mãe que estava na frente ficou preocupadíssima vendo as crianças lá em cima. E ela não teve dúvidas, começou a subir pelo cipó e as outras vieram atrás. Só que a criança é leve, é ágil, ela consegue as coisas rapidamente. E as mães, por causa do peso, por causa de outros fatores, elas acabaram não aguentando num determinado ponto, continuar subindo, e uma depois da outra foram caindo lá no chão, lá embaixo. Conforme elas caíam, elas viravam onças bravíssimas, perigosíssimas. E as crianças pensaram melhor e falaram, vamos voltar. Não conseguiram. As crianças ficaram presas lá no céu. Cada uma delas virou uma estrelinha. Deixa eu contar uma coisa para vocês. As estrelas, dizem, são os olhos de Deus que ficam olhando lá para baixo, cuidando das crianças e de todos, para sempre. E você sabe, para sempre não acaba nunca. Beleza? Um conselho. Por causa dessa situação, continuem lavando as mãos, passando álcool gel, saindo só quando for necessário, voltando para casa, higienize tudo o que você trouxe e de novo as suas mãos e mantenha distanciamento social, viu? Temos que acabar com essa pandemia. Até mais, gente. Boa sorte. Olá, meu nome é Edneia, sou contadora de histórias pela vida na cidade de Marília, interior do estado de São Paulo. E hoje eu vou contar para vocês uma lenda indígena. É a lenda de onde vem o fogo, da coleção Seres Encantados. Durante muito tempo, os índios não conheciam o fogo. Eles viviam nas cavernas e comiam peixe cru. Numa noite de grande tempestade, 2 índios viram um ser de fogo descer dos céus e deixar uma bola de fogo. E logo eles aprenderam que aquele elemento os aquecia durante a noite e tornava a carne do peixe mais saborosa. Logo avisaram os outros membros da tribo sobre a maravilha que haviam descoberto. O cacique avisou que durante a lua nova, eles deveriam voltar ao local onde a bola de fogo teria aparecido. Lá eles deveriam pegar um pedaço da bola de fogo sem se queimar e preservá-lo. Então, desde então, os índios têm vivido mais aquecidos em noites frias e o fogo nunca mais se apagou. E essa lenda entrou por uma porta e saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. Índiozinho lá no mato, não tem roupa, pá, nem sapato, usa tanga, gaia, arco e flecha, chá, gosta muito de caçar e de pescar. Pescar! Gostaram da musiquinha? Então, fala dos índios, né? Então, hoje, a história que a gente vai conhecer é sobre o filtro dos sonhos. É uma lenda norte-americana que fala da cultura indígena. Os antigos contam que há muito tempo atrás, na tribo Ojibwas, estavam em tempos de guerras nessa tribo, né? E havia 2 tribos em guerra. A tribo do rancor e a tribo da raiva.
E como esse clima estava muito pesado, o ar parecia que ficava muito pesado. Os índiozinhos começaram a sentir pesadelos de noite, né? E as mães, muito preocupadas com esses pesadelos, queriam resolver, porque estavam preocupadas. E foram até o xamã. Xamã é o médico, né? Como nos nossos médicos, lá na tribo, o xamã é o médico deles. O xamã ficou preocupado para resolver esse problema, porque os indígenas estavam ficando muito assustados com esses pesadelos, não conseguiam mais dormir. Então, o xamã foi para a floresta atrás de sabedoria. Ele foi procurar sabedoria para resolver toda essa situação. Enquanto ele caminhava, de repente, ele viu alguma coisa que chamava a atenção dele. Era uma teia enorme, tecida por uma aranha. E ali ele ficou horas admirando aquela teia. No caminho de volta, ele foi colhendo elementos da natureza. Folhas, pedrinhas, penas de animais, gravetos, cipós. E foi tecendo e construindo com todos esses elementos um amuleto, né? Esse amuleto, ele deu um nome e chamou de filtro dos sonhos. Quando ele chegou na aldeia, ele contou para todo mundo, chamou todo mundo. Pendurou o filtro de sonhos bem na entrada da tribo. E contou para todo mundo que esse amuleto era mágico. Que ele iria ajudar as crianças não terem mais pesadelos. Porque os sonhos bons, eles iriam passar através da teia. E os pesadelos iriam ficar presos nela. E desse dia em diante, nenhum curumim índiozinho da tribo, nem criança nenhuma e nem índio teve pesadelo. E essa foi a lenda. Beijos. Oi, e aí, vamos ouvir uma história? Vem comigo. 1, 2, 3. Era uma vez, em uma aldeia chamada Uapixana, viviam aqui os índios. E 2 curumins estavam ali passeando pela mata, quando, de repente, eles viram, numa toquinha, uma cutia. Eles acharam ela tão lindinha, estava ali toda encolhidinha naquele buraquinho. Então eles resolveram levar para a aldeia. Assim que chegaram, olha papai, olha que nós achamos uma cutia, podemos ficar com ela? O pai olhou aquela cutia, achou ela também tão bonitinha que fez até uma rede para ela. E ali ela dormia, descansava, porque ela era muito preguiçosa. Bem, acontece que a dona Cutia, de manhã cedinho, levantava, espreguiçava a outra patinha, coça aqui, e ela ia dar a sua voltinha. Voltava e os curumins davam comida e ela nhaque. Davam aguinha e ela bebia tudo. Depois os curumins brincavam com ela e passavam a manhã toda brincando. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Paca, tatu, cutia não. E assim a cutia ia levando a sua vida. Mas um dia a cutia levantou, espreguiçou, coça aqui e foi dar a sua voltinha. Só que ela resolveu andar mais um pouquinho e ela foi indo pela mata e de repente ela viu uma árvore. É a árvore de Tamorumu. Uma árvore muito linda, muito grande. Nossa, parece que nem tem fim a árvore, que ela era muito alta, muito grande
E os frutos? Muitos frutos. Vocês já imaginaram uma árvore com melancia, abacaxi, melão, limão, laranja, pera, batata, cebola, mandioca, cenoura, uva? A árvore de Tamarumu é assim, é a árvore da vida. Bem, então a cutia começou a comer. Comeu 1, nhaque. Comeu 2, nhaque, nhaque. Comeu 3, nhaque, nhaque, nhaque. A cutia ficou com um barrigão e então voltou para a aldeia. Chegou lá, logo foi deitando na rede com aquele barrigão. Então, os curumins falaram: cutia, vem comer. Cutia: não, tô com a barriga cheia. Vamos levar água. Pegaram uma cuia, puseram água, levaram para a cutia. Olha, cutia, bebe água. Não, não quero, tô com a barriga cheia. Cutia, vem brincar. Não, tô com sono. Cutia não queria nada. No dia seguinte, a mesma coisa. A cutia foi lá, comeu, ficou com a barriga cheia, voltou para a aldeia e foi direto para a rede. Então os curumins ficaram preocupados. Nossa, o que será que a cutia tem? Foram logo falando pro pai. A cutia, pai, acho que tá doente. Por quê? Não quer comer, não quer brincar? O pai foi logo lá ver o que tinha a cutia. Ô cutia, tá doente? Tô não, tô com a barriga cheia. Então o pai pensou: cheia? O que será que essa cutia anda comendo? Então, eles resolveram prestar atenção na cutia, onde que ela ia. E os curumins estavam brincando ali do lado dela, quando de repente eles escutaram um barulho. Que cheiro fedido! Que isso? E cada vez que a cutia soltava um pum, além de ser fedido, ela também falava: feijão, mandioca, batata doce. Então os curumins foram logo chamar todos da aldeia. Olha, a cutia faz pum muito fedido e ela fala um monte de nomes. Então os índios resolveram ficar de olho nela. Assim que anoiteceu, os 2 curumins ficaram bem pertinho dela. Mas aí vinha dando aquele sono. A cutia acordou? Não, ela tá lá na rede. Acordou? Não. Olha, tá amanhecendo, daqui a pouco a cutia acorda. Então, a cutia acordou, espreguiça ali, espreguiça aqui, coça aqui, e lá foi a cutia. Bem, os índios seguiram a cutia e quando eles chegaram, eles viram a árvore, mas era uma árvore muito grande, com seus galhos compridos e os frutos todos ali, todos pendurados. Então, eles pensaram: se a cutia come e não passa mal, a gente também pode comer. E assim eles foram pegando, com seus machados foram cortando e corta ali e corta aqui, quebravam galhos e foram quebrando e carregando tudo que eles podiam. Bem, o que aconteceu? Aí a árvore, pá, não aguentou e caiu no chão. A árvore morreu. Então os índios foram pegando e levando tudo para a aldeia. Mas de repente ficou tudo escuro e um vento soprou. E o trovão. E assim apareceu o Deus da Minacari, o Deus dos índios. Muito bravo, ele falou: Vocês mataram a árvore Tamorumu. Nunca mais haverá essa árvore. Olhe só, o rio que banhava suas raízes secou e com ele os peixes também. Os pássaros que habitavam ali na árvore e comiam seus frutos foram embora. As plantas que estavam nas sombras da árvore morreram. Então agora
vocês terão que cuidar da terra e dos frutos. Com todos esses frutos que vocês pegaram, darão sementes, e das sementes vocês irão plantar, cuidar até dar novos frutos. Não haverá mais uma árvore, e assim vocês terão muitas árvores e plantas. Os índios, vendo aquilo, tudo no chão, eles ficaram muito envergonhados por terem feito isso. E ali, no lugar da árvore, nasceu um monte, uma pedra enorme. Os índios voltaram para a aldeia e ali eles plantaram, cuidaram, até darem novos frutos. A cutia, né? A cutia continua na aldeia, comendo, bebendo e brincando. E assim, até hoje, os índios cuidam da terra e, com isso, do planeta. A cutia brinca com os curumins. Vamos lá? Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Paca tatu, cutia não. E essa história é desse livro, A Árvore de Tamorumu. Quem escreveu é a maravilhosa e contadora de história Ana Luísa Lacombe. E quem ilustrou? Fernando Vilela. Olha lá, a Árvore de Tamorumu. Tchau para vocês. Um beijo. Oi, sou Magna Ferreira, contadora de história da Viva Deixe Viver, Recife. Estou aqui para contar uma história do povo Wapixana sobre dois curumins que eram muito treloso, muito sapeca e viviam a brincar pela aldeia. Um belo dia, eles subiram na laje do trovão, onde os curumins não podiam ir lá. Era muito perigoso, pois se um curumim caísse da laje do trovão, nunca mais voltava, porque ela era muito alta. Mas eles foram lá para assistir o pôr do sol, que era uma beleza. Só que eles dois não sabiam que era o pôr do sol. Um era o Dum, que o significado é maribondo, e o outro era Cupai, que o significado é peixe. Eles dois estavam encantados com aquela beleza. O sol mudava de cor e se banhava no rio. Para eles estavam tomando banho para ir dormir. Olha só o que eles estavam pensando. Só que eles foram descobertos. O pai percebeu que eles estavam lá na laje. E quando eles desceram, ficaram de castigo por uma semana sem poder brincar. Foi muito triste, porque os dois ficaram separados. Mas à noite, na hora do jantar, o pai contou uma história. Que lá na laje do trovão, quando chovia, dava muito relâmpago e os índios sumiam, nunca mais voltavam. E os curumins não podiam subir, porque se caísse no rio, também não voltava mais. Então, não podiam subir os curumins lá. E ele também contou uma história sobre a boca da noite. Só que já estava ficando noite e ele não continuou a história. O Cupai ficou muito interessado sobre a história da boca da noite. Mas lá na tribo, eles dormem cedo porque acordam cedo. Mas Cupai ficou com aquilo na cabeça, querendo saber da boca da noite. A questão era, ele queria saber como era o corpo, os braços, as mãos, as pernas, os pés de uma boca da noite. Vejam só, ficou tão encucado, findou tendo pesadelo, que no meio da noite saiu gritando pelo nome da mãe. E a mãe acudiu. Toda mãe acude, né? Então, pela manhã, o pai foi logo correndo atrás do pai dele, querendo saber mais sobre a boca da noite. Só que o pai estava arrumando para trabalhar e disse que era... Quando chegava o final do dia, vinha uma boca da noite para depois chegar a noite.
porque existia dois mundos, o mundo do dia e o mundo da noite, e a boca ficava no meio para não ter briga. Já pensou? Mas o pai não gostou dessa explicação, não. Ele ficou se questionando. Se tem uma boca, deve assobiar? Será que ela chupa cana? Reclama? Faz pergunta? Tudo isso ele queria saber, mas ninguém dava resposta a ele. Mas ele pensou que tinha uma pessoa ali que poderia responder. O sol, pois ele se encontrava com a boca da noite. Quando o sol ia dormir, se banhar, ele subiu na laje do trovão para esperar o sol se banhar e perguntar ao sol quem era a boca da noite. E aí? Vocês querem saber quem é a boca da noite? Vou dizer a vocês, tem que ler o livro de Cristino Wapchana, A Boca da Noite. Aqui tá a história completa. Um beijo! Cris, o que você achou dessa domingueira? Amei! Muito bom, Paula! Histórias gostosas, tudo gostoso, né? Uma delícia! A pipoca também. Mas acabou. Mas se você quiser ver mais, eu vou dar uma dica. Cris, você conhece a Bisbilhoteca? Não. Pois é, gente. Vou contar para a Cris e vou contar para vocês também. A Viva, lá no site do Vive e Deixe Viver, tem um espaço chamado Bisbilhoteca. Lá tem várias histórias, tem livros para mamãe contar, para papai contar, para vovó contar, para tio, enfim, tem várias coisas legais. E eu espero que todos vocês, inclusive você, viu, Cris? Vai bisbilhotar na nossa bisbilhoteca. E aproveita e vê os cursos também e como faz para ser um voluntário vivo, hein? Eu vou ser. E eu vou também bisbilhotar. Foi muito bom assistir e ouvir todas essas histórias, Paula. Obrigada por me convidar. E comendo pipoca. Verdade. Tá muito gostoso. Cultura, educação e saúde são os eixos de atuação da Viva e Deixe Viver. Para que nosso trabalho tenha continuidade, precisamos do seu apoio. Acesse o QR Code e faça sua colaboração.